Então, boa noite para todos vocês, né? Sejam bem-vindos à nossa penúltima live. E amanhã eu vou abrir um fórum de avaliação, né, do nosso trabalho lá. Vocês podem colocar sugestão, tudo, coisas que de repente eu posso passar para a professora Lourdes ou eles verem, posso ajudar. Para os outros colegas professores, né, podem também fazer as críticas, não precisa ficar receosos, né, o trabalho da gente foi, mas ninguém tem trabalho perfeito, né, sempre fica lacunas. Então, amanhã eu vou abrir esse fórum. Para hoje, eu já abri um fórum lá, né, e vou dizer para vocês como é que vai ser a nossa aula. Nesse primeiro momento, eu vou continuar fazendo a live. Terminou, vou continuar mandando o vídeo, né? Porque hoje eu gravei um vídeo, só que o vídeo eu vou mandar o link do meu canal no YouTube. Sabe por quê? Eu já fiz ele de 10 minutos para mandar para o canal do Italp. E aí ele não, provavelmente ele não vai pelo WhatsApp. Se ele conseguir ir, melhor. Se não, vocês vão entrar pelo canal do YouTube e vão assistir quem precisar. Quem não precisar, estiver assistindo a aula, tranquilo, tá? Não, mas eu não quero ver a professora, só quero só ver ela. Aí vocês vão precisar depois ir lá na aba apostila, tem um textinho, ele é pequeno, é 8 páginas, letras grandes, garrafais. Vocês podem ler o textinho que está lá. Eu já coloquei para vocês um texto ontem, um texto hoje, né? São 2 textinhos, juntando tudo dá 10 páginas no máximo para vocês lerem. E coloquei também já a atividade para entregar até amanhã. Vocês sabem que eu entrego, boto no dia para entregar até no outro, né? Até meia-noite de amanhã. Essa também é a última atividade. O fórum que eu abri, ele não é o último, porque amanhã tem um fórum final. E hoje vocês vão estranhar, né? Professora, 2 fóruns, né? É porque um fórum é o Tira Dúvidas. Esse vai ficar lá aberto, né? E amanhã tem o outro fórum, que é o de encerramento. Então, a gente está finalizando tudo, amarrando direitinho, tá? E vamos agora para o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, estou com 34 participantes. Eu penso que não vai crescer muito esse número de participantes, né? Mas vamos lá. Então, a nossa disciplina Educação e Direitos Humanos, desde o início, ela tem como objetivo, né, nos tornarmos professores mais humanos e trabalharmos com os alunos, né, para poder fazer com que nossos alunos se reconheçam como pessoa de direito e que eles consigam exercer, né, um processo de cidadania, se sentir incluso, se sentir respeitado e desenvolver, né, harmoniosamente na sociedade, assumindo os seus papéis, tudo direitinho. Então, para a gente ter uma sociedade harmônica, uma sociedade melhor, a gente precisa trabalhar com essa concepção de direitos humanos. Quando eu comecei a minha disciplina com vocês, eu falava da importância, né, da educação para que a gente consiga fazer, né, esse processo de cidadania. A educação, né, ela tem essa finalidade de preparar para o exercício pleno da cidadania. Então, eu falava para vocês do papel da educação. E a gente percorreu tantos caminhos, né? E hoje a gente finaliza com o último tema da educação e direitos humanos, né? Dessa disciplina nossa. Então, hoje a gente vai amarrar, que nós trabalhamos a semana passada, a inclusão, papel da escola na inclusão. Aí nós trabalhamos fomos para aquela questão da cidadania, do exercício, né? O que nos torna realmente cidadão. Aí nós vamos hoje para a efetivação da educação e direitos humanos, né? Então, como é que nós vamos estar fazendo essa efetivação? Então, nós vamos trabalhar o papel da escola para fazer, de fato, acontecer um processo, né, de educação em direitos humanos. Então, essa nossa intenção
Eu estou com um pequeno probleminha aqui, mas deixa eu ver, não está ok. Então, essa nossa pequena finalidade, ela se torna grandiosa, né? Porque nós vamos fazer a diferença com o nosso trabalho no dia a dia. Então, o objetivo da nossa aula hoje, construir relações sociais mais justas, solidárias e democráticas. Quando eu digo construir relações sociais, estou dirigindo vocês, né, como profissionais da educação, para com seus alunos, através de incorporação, né, nas práticas cotidianas de vocês, né, dos educadores, de princípios e valores já constituídos, mas que nunca foram de fato consolidados. Ou seja, vocês vão construir relações mais justas e solidárias na nossa sociedade, incorporando, né, nas práticas de vocês dentro da sala de aula, aquilo que a gente considera, né, princípios e valores para o exercício da cidadania, né, e que sempre estão nas leis, mas que de fato não fazem parte da nossa cultura. Então, esse é o objetivo nosso hoje, é fazer com que vocês construam, né, isso no decorrer da vida de vocês. Mas vamos lá. Então, como fazer isso? Como fazer isso é um desafio, né? Como é que nós vamos conseguir construir, contribuir, mudar a cultura? Está pedindo muito de nós, professores. Não é bem assim. Primeiro, porque para fazer isso, nós vamos precisar estar respeitando as diferenças econômicas, psíquicas, físicas, culturais, religiosas, racionais, ideológicas, de gênero e de valores dos membros, né? E que não passa por um simples ensinar valores tradicionais, ensinar a respeitar o papai, ensinar a respeitar a mamãe, mas não é só isso, isso vai continuar ensinando, mas não é só resgatar os valores, é trabalhar novos valores para incluir aqueles alunos que até hoje estiveram excluídos dos processos educacionais. Então, para isso, o professor vai precisar fazer o respeito, né, a todos os tipos de alunos em suas mais diversas diferenças. Quando eu trabalhei com vocês na semana passada, a importância de fazer as inclusões de grupos diferentes, eu citei, né, os pobres, citei as pessoas com deficiência, citei a questão das culturas, citei a questão das religiões, acho que vocês lembram disso, né? Então, a questão raciais, ideológicas, gênero, valores, eu citei muita coisa para vocês que a gente precisava ter conhecimento para trabalhar. Então, continuando dentro dessa lógica de como fazer isso, né, que é trabalhando com a diversidade, o universo de aluno diferente que chega nas nossas mãos todos os dias, que passa pela nossa vida. Eu, por exemplo, estou completando 27 anos na educação. Para e pensa quantos alunos passam na minha vida por ano. Se em cada aluno eu deixar uma marquinha, uma diferença, a minha marca estará eternizada. Então, se eu marcar para ruim, se eu for uma pessoa que marca os outros para ruim, eu terei muitos inimigos na minha vida, terei muitas pessoas que não estão torcendo por mim na minha vida. Então, se eu for uma pessoa que tente tratar o outro, me colocando no lugar dele, eu vou ter mais pessoas lembrando de mim com saudade, ou até não lembrando, né, nem por mal, nem por bem, do que pessoas carregando mágoas, rancores e tudo, né? Então, a gente precisa estar contribuindo. Então, sabemos que os conteúdos temáticos, nós já estudamos isso também, né? Eles devem ser transversais e permite, né, ser trabalhado de forma interdisciplinar dentro das escolas. Ou seja, trabalharmos com temas transversais, ética, moral, respeito, e esses aí eles podem trabalhar em todas as disciplinas. Então, não é só em uma disciplina, a questão da raça, a questão do gênero, não é só em uma disciplina. Você está trabalhando história, como é que viviam as mulheres, né, na Idade Média, como é que eram as mulheres há 50, 100 anos atrás, como é que era a relação de trabalho.
Então, você pode trabalhar interdisciplinar em história, em geografia, né? Como é que são as pessoas que vivem no Nordeste, como é que é o papel das mulheres, qual é a anos de vida, expectativa de vida das mulheres, né? Pode trabalhar com matemática. Então, você pode trabalhar com salário, né? Com matemática, então, você pode trabalhar de forma interdisciplinar, rompendo essa barreira das disciplinas. Eu trabalhei isso com vocês também, né? Eu lembro que eu conversei essa questão com vocês. Mas e a escola? Eu também falei com vocês o papel da escola, né? Que a escola ela é um espaço onde nós socializamos, né? Aprendemos e construímos diferentes aprendizagens. Por que diferentes aprendizagens? Por que a professora destaca diferentes aprendizagens? Porque não é só um tipo de aprendizagem, por exemplo, de conteúdo. É aprendizagem que a gente pega dentro da escola, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. O ato de conviver com o outro, de ouvir o outro, de trocar informações com o outro, nos torna um universo muito maior do que o que a gente tem quando chega na escola. Então, a gente sai de lá com um universo muito maior. Então, o conviver com o outro, né, o aceitar o outro, o relacionar com o outro, ele nos proporciona diferentes aprendizagens. Essas aprendizagens, né, elas devem servir para que sejamos mais ou não, né, seres sociais. Depende do que e de como foi trabalhado e ensinado. Professora, por que mais ou não seres sociais? Quer dizer que eu posso ser um ser menos sociável? Sim, você pode. Então, para eu ser mais, né, social, mais sociáveis, né, um ser mais evoluído, como a gente costuma dizer, depende muito de como foi trabalhado na escola, qual o processo de humanização se trabalhou dentro da sala, dentro desse ambiente escolar. Porque ele vem de casa, e eu já vi de novo uma coisa que eu acho angustiante, né? Mas é uma coisa real que existe, é dizer que muitos alunos... a questão da educação vem da família. A educação, ela vem da família, mas ela não vem só da família, né? Ela vem da família, ela vem dos vizinhos, ela vem da creche, ela vem do bairro, ela vem da igreja. A educação, porque nós somos um amontoado de coisas que nos são ensinadas. A única que é só da família, se não ligar a televisão, a única que é só da família é a de bebê. Mas não pode ligar a televisão e nem ter uma pessoa cuidando dele que não seja a família. Porque se tiver a babá cuidando dele, ele vai ter a cultura da babá também, que não é da família. Então, a gente precisa compreender que o ser humano, ele não é um pedaço só da família. Ele é um amontoado de vivências e de relações. A família pesa muito. Mas ela não pesa tanto quanto o meio. O meio pesa muito mais. A família está no meio? Tá. Mas a família, às vezes, hoje o pai e a mãe passam o dia trabalhando e a criança nem fica com a família. Então, às vezes, pesa mais a cultura de quem cuida dele do que da própria família. Então, os seres sociais, né, eles podem também não serem evoluídos, né, não podem não aprender a ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque se eu viver num ambiente, né, já problemático e for para uma escola e encontrar um educador que discrimina, que exclui, que trata mal, aí os colegas na escola também, aí a gestão também, os funcionários todos, ou seja, eu vou ter que me virar para sobreviver. E eu lembro que quando eu fiz um fórum com vocês lá atrás, muitos colegas colocaram de como a escola marcou negativamente a vida deles. Então, teve gente que sofreu trauma e que tem trauma até hoje. Então, isso precisa ser revisto, cuidado, né, com a questão da escola. A gente precisa trabalhar uma escola inclusiva. Então, sabemos que a escola tem uma função social embutida no seu papel, além de trabalhar os conhecimentos formais, ela tem uma função social que não dá para ninguém negar. Ela possibilita, né, o desenvolvimento pleno em todos os campos de conhecimento. Por isso que são diversas aprendizagens, né? Então, todos os campos de conhecimento, a escola nos favorita, ai, gente, esqueci a palavra. Nos beneficia, né, com esses conhecimentos. Por exemplo, a oralidade, a espontaneidade,
se tornar autônomo, se tornar uma pessoa criativa, de repente descobre talentos, pintura, música, dança, canto, jogos, relações, né, com colegas, convivência, a pessoa começa a ter gosto por uma série de coisas que ela vai descobrindo. Então, ela possibilita desenvolvimento pleno em todos os campos do conhecimento, se ela executar bem o seu papel. Por isso, ela precisa estar centrada na formação do aluno, enquanto cidadão, e adaptá-lo à sociedade atual e ensiná-lo, né, a desenvolver as suas percepções de forma a ter autonomia e respeito às diversidades existentes nessa sociedade. Ou seja, se a escola souber, né, trabalhar esse aluno, se ela criar um ambiente e possibilite ele a se despertar, né? Ou seja, a crescer, a ter uma formação integral, realmente a escola, né, ela terá cumprido a sua função social. Vale dizer que esses conhecimentos, eles nem sempre são percebidos como aprendizagem. Não, professora, não. O fato de ser, como é que eu vou dizer? O fato de você, né, de você ir pegando as informações e elas irem encontrando as suas anteriores e ir formando, né, novas relações, novas informações, uma cadeia, como se fosse aquele crochê que a gente vai fazendo, né, que sem a base ele não cresce, não desenvolve. Então tem que ter um início. E às vezes não vai percebendo o quanto evoluiu. Então, às vezes, esses conhecimentos passam desapercebidos, né? Eles, ao serem trabalhados, eles vão sendo incorporados nos alunos e ganhando raízes nas práticas, né, e vivências cotidianas que esse aluno passa a vivenciar. Ou seja, você chega na faculdade, vocês, por exemplo, quanto vocês cresceram nessa faculdade da hora que chegaram até hoje, né? O quanto vocês melhoraram na escrita, o quanto vocês melhoraram nas relações, o quanto vocês melhoraram de informações, talvez no trato com vocês mesmos, com a casa, a se valorizar, a se reconhecer, a se respeitar mais. Então, o conhecimento, ele vai abrindo portas de possibilidades de mudança, de transformação na nossa vida. As vivências que a gente passa a ter lá fora, a gente muda muito. Eu tiro por mim nessa pandemia. Eu falava com meu filho hoje que como eu aprendi nessa pandemia, né? Se falasse para mim que eu teria que gravar vídeo, subir para canal, mexer com o canal no YouTube, tirar, levar, botar no iTop, fazer live, eu falava, não dou conta, fazer atividade, abrir fórum, né? Pegar links, é muita coisa, mas o que eu aprendi foi mais do que um curso de informática. E eu nem percebi que eu estava aprendendo, quer dizer, eu fui fazendo, e hoje eu dou conta de fazer. Então, o aprendizado, tem alguém com fone, com coisa ligado. Oi, desliga. É uma pessoa conversando com outra. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que a escola deve buscar trabalhar, né, construindo um projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico eu também falei para vocês, né, que tem que ser incluso a proposta da educação em direitos humanos. E que nesse PPP contenha um currículo voltado para a formação de valores, conhecimentos e atitudes. Porque não adianta só eu ter conhecimento, eu preciso ter o conhecimento, né? Eu preciso formar e ampliando ele, e preciso ter atitudes. Esse PPP, então, deve ser um documento que vai guiar as práticas dentro da escola. Então, por ele ser um documento que vai guiar, você já deve ter ouvido muito falar que ele é a bússola, né? Ele é o que guia os passo a passo, as ações dos professores. Então, o PPP, ele precisa ser construído, né, por todos e tendo essa visão, essa noção da importância da educação em direitos humanos. Por fim, né, os professores.
Nós falamos de escola, falamos de estrutura, né, de educação, e os professores. Então, nós vamos começar afirmando que ninguém ensina o que não sabe. Ninguém ensina o que não sabe. Se você, por exemplo, está fazendo a minha disciplina, e na minha disciplina você não está lendo os conteúdos, provavelmente você será um péssimo professor quando for abordar esse assunto. Porque você não tem como ensinar se você não apreendeu. Aprender significa absorver a informação e colocar ela em prática no seu cotidiano, ao ponto dela fazer parte do seu dia a dia, como levantar, ir para o banheiro e escovar os dentes automaticamente, sem ninguém falar e nem parar para pensar, por que eu preciso fazer isso? É aquela pessoa que abre ou come um salgado, ou abre um pacotinho, uma coisa, come e joga o papel na rua. A pessoa que adquiriu, que apreendeu a informação, ela bota na bolsa, ela bota num saco, ela faz qualquer outra coisa, ela caminha com ele até chegar um lixeiro, e ela nem pensa que está fazendo isso, é automático. Você pode prestar atenção na rua, que você vai percebendo quem são as pessoas que têm que não tem, pode até ter informação, sabe que não pode, mas não tem enraizado nele. Ela já abre e joga no chão. É espontâneo. Quer dizer, não houve aprendizagem. Houve a informação, mas não houve a apreensão da informação e a absorção dela para poder fazer parte do seu eu. Então, se ninguém ensina o que não sabe, se você não aprendeu as informações passadas, se você não compreendeu, não conseguiu absorver a importância de tudo que a gente está falando, você não vai conseguir desenvolver o trabalho. Então, no caso do professor, ele precisa saber e demonstrar com ações cotidianas que aquilo já está enraizado nele. Então, não tem como fazer um bom trabalho se for desinformado, preconceituoso, homofóbico, machista, racista e etc. Como é que você é uma pessoa que é tudo isso e vai trabalhar contra isso? Quer dizer, vai ser um discurso vazio, porque você mesmo vai fazer piada disso para os seus alunos. Você vai dizer, eu não sou preconceituosa. Tá vendo aquela gordinha? Tá vendo aquela negrinha? Tá vendo aquela deficiente? Tá vendo? Você vai começar a fazer crítica. Olha, aquele menino falou errado. Olha que absurdo, olha como é que vem sujo, olha, tudo desmantelado. Então, você, ao invés de ser uma pessoa que vai somar, você vai afastar. Então, vai acontecer aquele processo que eu falei lá atrás, que você não vai estar contribuindo, né? Pode ou não tornar-se uma pessoa social. Então, você vai estar contribuindo para não ser uma pessoa social. Vai ser uma pessoa intolerante e que amanhã seus alunos vão estar com problemas sérios de vivência na sociedade. Mas e se já for? Como é que eu faço? Está enraizado em mim. A senhora não disse que enraiza, professora? Pois é, fica enraizado mesmo. Mas da mesma forma como você aprende a ser preconceituoso, homofóbico, desinformado, machista, racista, você também pode aprender a não ser. E com o grau de consciência que alunos universitários têm, essa opção é deles. Eu mesma não posso fazer nada além de dar a informação e de tentar todos os dias da minha vida colocar em prática o que eu aprendi. Mas isso tem que ser uma cadeia, né? Os meus alunos também têm que fazer isso, os seus alunos têm que fazer isso, e amanhã os alunos deles têm que fazer isso, porque senão o nosso trabalho fica em vão. Nós somos um país que tem mais de 1.500 anos. Desculpa, 1.500 quando começou. Mais de 500 anos, desculpa. Mais de 500 anos. Um país que tem... 1.500, peraí. 1.500 chegou, 2.000... mais de 500 anos, 520 anos. E a gente está com práticas da época da colonização. Escravidão é uma prática da época da colonização e o Brasil tem. Espancamento é a prática, lixamento, tortura, o nosso país tem. Então, nós temos uma série de práticas que a gente precisa urgentemente rever na nossa sociedade. Então, para ensinar é preciso que os professores, né, eles precisam estudar, estarem abertos a aprender. Eu já falei isso para vocês, tem que estar aberto a aprender.
conhecer os documentos de educação. Nós temos educação indígena, quilombola, do campo, prisional, afro-brasileiras, especial, de EJA e outros. Nós temos muitos documentos. Quando eu dou aula de legislação para vocês, eu costumo dizer que a LDB é um livrinho que é a Bíblia do professor, pode carregar na bolsa, né? Mas falo para vocês que se vocês forem olhar cada uma daquelas mudanças que houve, vai encher uma sala. Então, vocês precisam se debruçar. Todos os dias abrir, nem que sejam, tirar assim, 15, 20 minutos e abrir sobre uma nova informação sobre a educação. Hoje, por exemplo, está sendo votado o novo Fundeb, vocês sabem disso, né? Hoje está sendo votado o novo Fundeb. Aquele Fundeb que eu ensinava vai ter uma nova versão no próximo ano, quando eu for dar aula. Então, a gente tem que estudar. Ou você estuda, criou a BNCC, tem que estudar. Está tendo aí um monte de outras coisas, nós vamos ter que estudar. Então, saberes, né, que a diversidade devem ser respeitadas. Temos que saber isso. Nós temos que ler esse material e compreender. As diversidades não são motivos. Nós não podemos querer nivelar que todo mundo é igual. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes e nós precisamos ser respeitados nas nossas diferenças. As leis é que são para todos. Ela não deve fazer distinção de pessoa, por ser magra, preta, ou alta, baixa, loira, descendente de quilombola, descendente de indígena, quilombola, ela é oriundo de outro país. A lei não deve fazer distinção. Mas as pessoas são diferentes. E eu já disse para vocês, eu não posso pedir uma prova de corrida para um aluno que é cadeirante ou que não tem as perninhas. E botar para disputar em igual condições. Então, os diferentes têm que ser respeitados nas suas diferenças. E ter metodologia, né, de aprender, para você aprender e para envolver todos também no processo de ensinagem, né? Então, precisa ter essa metodologia. A professora vai ensinar alguma metodologia? Não, eu não vou ensinar metodologia para vocês, mas eu postei uma cartilhazinha que tem algumas metodologias no final dela, e na internet eu descobri que tem tantas cartilhas, tem um site exclusivo de direitos humanos, né? De educação e direitos humanos, vocês podem ir para lá. Lá vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam. Então, vale registrar, por fim, que tudo parte do respeito à diversidade e do envolvimento desde os primeiros anos do ensino fundamental. Então, se tudo parte do respeito, né, e de como eu estou envolvendo meus alunos desde os primeiros anos, né, do ensino fundamental, eu já vou estar fazendo uma grande coisa. E aí tem uma afirmação que eu coloquei aqui para vocês que eu achei muito interessante. Não é ler o ECA. Ler o ECA não vai ajudar os seus alunos. Vai contribuir, mas não vai resolver o problema. Não é só ler o ECA, né? É criar metodologias com poesia, músicas, peças e fazer, né, o aluno ver o que tem no ECA. E aí sim, para cada ação sua, para cada metodologia utilizada, você vai trabalhando coisas que tem dentro do ECA. Você pega uma parte, desenvolve uma ação com eles e ali, né, eles vão estudar, eles podem fazer linha do tempo, eles podem pesquisar, eles vão estar envolvidos. Nós temos alunos que não têm nem identidade. Não tem identidade, a carteira de identidade? Não, identidade, ele não sabe quem é ele não sabe a origem dele, ele não sabe onde ele nasceu, ele não sabe quantos anos ele tem, ele não conhece a história de vida dele, ele é totalmente alheio à realidade, porque ele não foi trabalhado em casa. Então, ele chega com 5, 6, 7 anos e ele fica perdido na sala. Ele não se vê como capaz e como sujeito de direitos e deveres. Isso tudo precisa ser ensinado. Eu não posso dizer, isso é para atribuição da família. Não, isso é atribuição minha. O aluno está comigo, agora a atribuição é minha. Ele bate, ele morde. Sim, vamos educá-lo. Para isso nós estamos ali. Essa parte também é nossa. Também é nossa. Quando você trabalha com aluno de educação especial, você percebe nitidamente que esse trabalho é nosso.
lá na escola ele é nosso. Em casa é um ambiente familiar, ele vai ficar mais calmo, ele vai conviver com a família, ele vai se relacionar melhor, ele tem os horários, tem a rotina. Na escola, quem tem que ter tudo isso agora somos nós. Cabe a nós, professores, trazer os temas que estão no exterior da escola para dentro da escola. A escola não vive numa bolha e os problemas, né, lá de fora estão dentro da escola. Muitas vezes eles são ocultados, muitas vezes eles são escondidos, são camuflados, mas os problemas que tem lá fora, eles são os mesmos que nós temos na escola. É violência, é discriminação, é o bullying, é a diferença social, é a fome, é a miséria, é o desemprego, que vem tudo refletir dentro da escola. É preciso haver política de Estado para ser, né, ações contínuas. Eu coloquei isso para vocês, que essas políticas de Estado, também em uma aula nossa. Por que tem que ser, né, política de Estado e não de governo? Porque governo passa, fica 4, 8 anos e passa. Então, se é política de Estado, todo e qualquer governo que vem tem que assumir. Alguns, né, corta verba, faz tudo para não acontecer, mas a política continua lá e no dia que ele sai, outro vem e assume. Então, são políticas contínuas de humanidade, de respeito ao outro, né? Só assim, com educação, haverá implantação de uma cultura de direitos humanos. Então, só se nós conseguirmos nos educarmos nossos alunos e eles, os alunos deles, e aí a sociedade, né, pronta, formada, apta para exercer a cidadania, nós teremos uma cultura de direitos humanos e podemos dizer, né, que nós estamos dando a volta por cima e saindo dessas coisas, né, que eu disse para vocês, que ainda persiste entre nós desde a nossa colonização. Finalizando a nossa aula, como diz Elisvânia, amarrada, fechada, bonitinha, né? Finalizando a nossa aula, vocês vão aguardar eu disponibilizar o vídeo no WhatsApp, né? Eu vou botar só o link aí no WhatsApp. E o meu canal, vocês já têm lá no link do canal, né? Se você perdeu parte da live, e aí teve gente que entrou agora, faltando 5 minutos para finalizar, né? Eu queria ter um jeito da pessoa crescer a imagem dela e aparecer bem aqui para mim, para poder eu ver, porque só aparece me admitir. Porque aí eu ia chamar a pessoa para nós ter uma conversa. O que está acontecendo? Ir para o live depois, né? E fazer o fórum já aberto para a aula de hoje, né? Tem um fórum já aberto lá para você ir colocando suas dúvidas, suas angústias, para poder eu estar pensando, né? Como é que eu posso abordar amanhã para fazer a prova? O que vocês gostariam que eu falasse mais? O que eu preciso me aprofundar? O que eu posso ajudar vocês, né? Se precisam de alguma sugestão, de algum texto, de alguma coisa, se sente que algum assunto ficou vago, podem ir me falando. E também, né, pode deixar, se você gostou de alguma coisa, pode falar também o que você mais gostou, não precisa só botar minhas críticas, não, pode fazer um elogiozinho pequeno, mas pode. Então, ir depois, né, você vai ler um texto que eu coloquei lá no último, né, o último texto da nossa disciplina, tá assim, ó, texto aula 20, é o último texto lá, na hora que você abre lá a aba de apostila. Depois você vai para a aba atividade e vai fazer também a última tarefa deste módulo. Essa tarefa você tem até amanhã, meia-noite, para postar ela. Não atrasa, porque eu não posso abrir, porque no outro dia já é a prova e fechar tudo, né? E aí eu quero pedir para vocês, tomar cuidado, né? Alguns alunos mandam coisas que não abrem. Se não abre, eu não posso te ajudar. Então, teve até prova que não abriu, né? Eu tive que falar com o aluno, tudo. Então, olha direitinho se veio mesmo e tudo. E você tem até amanhã para entregar. Agora eu vou abrir. Vocês podem falar comigo à vontade, tá? Dercy, eu agradeço por essa aula ter início, meio, e porque eu fico com a sensação de missão cumprida, entendeu? Aí quando o conteúdo pronto, eu já fico louca com a desorganização.
Pois em é, meu mente, amor, mas aquele dia obrigada eu pela apoio e tentei, compreensão. Beijocas. beijo, aquele dia eu tentei fazer, Lisvânia, tentei fazer como é que fala? As duas lives, né? Mas eu descobri que esse negócio não funciona direito, minha filha. Aí, infelizmente, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Fale agora ou cale-se para sempre. Vocês têm alguma coisa para dizer? Ou quer já ir para lá fazer as atividades? Irmã Fernanda caladinha, linda, maravilhosa. Quem mais? Ninguém quer falar comigo hoje? Gente, se eu fosse dar mais uma disciplina para vocês... Professora, eu quero. Faz uma prova facinho, por favor. Vou falar, tá? Vou pensar. Fala, Fernanda, irmã Fernanda. Pode falar, irmã. Oi, tudo bem? Tudo jóia, meu anjo. Prepara uma prova boa pra gente. Tá Pra meio gente caminho tirar andado. 3. Tá meio caminho andado, mas ela tá muito fácil. Vai ter VOF, vai ter para marcar, e vai ter 2 perguntinhas discursivas, bem tranquila, tá? Vou deixar mais para a interpretação de vocês, porque que vocês absorveram realmente da disciplina, vai estar muito tranquilo, viu? Eu gosto muito que vocês se expressem, né, nas minhas perguntas, então eu vou acatar lá o que vocês colocarem, tá bom? E essa daqui quer falar, mas ela tá muda. Professora, sou eu, Antônia. Boa noite para vocês. Boa noite, Antônia. Nesta aula de hoje eu gostei bastante, principalmente quando a senhora falou e relatou que nós, professores, que temos que estar quebrando e descadeando esse preconceito enraizado aí, porque a gente sabemos que esse preconceito está dentro das famílias, dentro da casa desses alunos, e que nós devemos trabalhar metodologia para que isso muda, porque esses alunos vão crescer e vai praticando isso nas suas vidas e vai mudando nosso lindo Brasil. Eu gostei muito desta parte, muito mesmo. Obrigada. Professora! Fala. Professora! Eu vou falar uma coisa. Eu achei, sabe o que eu mais gostei disso aí? É porque o preconceito, ele não está só dentro da sala de aula. Essa fala que você falou, que os problemas lá de fora são levados para dentro da escola. E se nós, professor, não tiver esse conhecimento para mudar essa realidade, esse preconceito ele vai enraizar dentro de nós e nós vamos continuar alimentando essa raiz dessa violência dentro da escola. Eu gostei dessa fala de inclusão, incluir